Já tem um tempinho que um garoto de 16 anos vem chamando a atenção com a camisa do Barcelona e agora da seleção espanhola. E com certeza o nome dele já não é mais estranho para a maioria de vocês. Então no vídeo de hoje, da série Quem é Ele?, a gente vai se aprofundar em quem é Lamine Yamal, a joia de La Masia que já vem quebrando recorde atrás de recorde. Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofut e como eu mencionei anteriormente, o Yamal, mesmo com 16 anos, já vem ganhando muito espaço na ponta direita do Barcelona e foi até convocado para a seleção espanhola. Mas para entender esse sucesso meteórico dele, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Já mostrando ser diferenciado em termos de talento e técnica, o Lamine jogava em categorias de base 3 anos acima da idade dele, desde quando entrou para La Masia. E só nisso aí você já enxerga um pouco do potencial do garoto, né? E como um ponta canhoto, é óbvio que as comparações com o Messi já vieram no combo quando perceberam a habilidade do moleque ainda na base. Mas muita calma nessa hora, já tivemos diversos novos Messi por aí e o histórico deles não é muito positivo não. Vamos segurar a comparação e o hype desnecessário, tá? Mas o fato que é bizarro é que quando tu assiste os vídeos dele no Sub-19, você não consegue perceber que ele tinha apenas 15 anos. Muito pelo contrário, fica até nítida a superioridade dele em campo, né? Principalmente a maturidade nas tomadas de decisão quando ele tá com a bola dominada, que é uma coisa que geralmente o jogador só vai adquirir depois de alguns anos no profissional e olha lá, tem gente que não adquire a carreira inteira. Basicamente, os pontos mais fortes do Lamine Yamal são o drible e o 1 contra 1, qualidades que ele já mostrava ainda no juvenil, além da velocidade que ele tem, né? Mesmo com uma estatura grande, o Yamal tem 1,80 m, o que para um ponta de 16 anos é acima da média. E o detalhe, tá? Ele é tão novo, mas tão novo, que a gente não pode nem cravar que daqui a um ano, se alguém estiver assistindo esse vídeo aqui, a altura dele não tenha mudado, porque o cara pode crescer até os 18 pelo menos, né? Mas isso não prejudica a mobilidade dele, que até lembra um pouquinho o Ousmane Dembélé quando era mais novo, principalmente nessa habilidade dele de drible no 1 contra 1. E cara, o guri é bola mesmo, mas não é só porque ele botava pra comer grama a molecada de 3, 4 anos mais velha que ele na base, né? O guri também tem uma qualidade muito boa de passe, né? Na armação de jogadas e de finalização, conseguindo finalizar geralmente com muita potência. E é bem versátil, várias vezes nas partidas de base, ele tinha esse costume de cair da ponta pra dentro, jogando como um meio campista construtor de jogadas, até similar ali a um camisa 10, além de eventualmente ele também poder jogar na esquerda se for necessário. Então seria meio simplório a gente resumir ele como um bom driblador, né? Pelo contrário, o menino parece que foi feito num computador, pô, ele passa bem, dribla bem, chuta bem, tem velocidade, tem uma boa altura. Mas se hoje tá claro pra gente que ele é uma grande promessa que pode explodir aí num futuro próximo, né? No passado não era tanto assim. O Jordi Roura, coordenador de base do Barça na época do Lamine e ex-auxiliar do grande Pep Guardiola, comentou um outro ponto forte dele. Eu estaria mentindo se dissesse que assim que vi ele, ficou claro pra mim que seria um craque, porque quando eles são tão pequenos, você não sabe o que vai acontecer. Mas o que estava claro é que tínhamos que contratá-lo desde o primeiro dia. Sua capacidade de tomar decisões surpreendeu até mesmo os seus treinadores. E isso expõe muito a visão de jogo do Yamal, que por mais que continue tomando decisões erradas aqui e ali, o que é normal pra qualquer jogador, ainda mais um da idade dele, né, tão precoce, ainda assim é impressionante como ele já tem uma certa inteligência tática e uma confiança ali em conseguir encontrar soluções durante a partida e se posicionar para receber a bola. 16 anos e é um guri que não se esconde do jogo, sacou? Ele não tem medo. E isso é um diferencial muito importante quando a gente fala de jogadores jovens, porque muitos deles acabam ficando um pouco ansiosos, né? E afobados para tentar resolver as coisas por conta própria ali e tal. E por falar em Lamine Yamal, eu fui no Instagram dele e encontrei esse post aí. Então, por favor, leiam e deixem o like no vídeo, pô, o próprio Yamal tá pedindo, né? O post é real, pode ficar tranquilo, ele postou mesmo. E aí beleza, a gente tá vendo aqui que ele tem várias características, né, várias qualidades desde cedo, quando era muito moleque ainda, o que colocam ele como já uma grande promessa do futebol mundial, tranquilo. Mas antes de ir pra La Masia, né, a base do Barcelona com 7 anos de idade, ele já jogava futebol num clube local chamado La Torreta. E é até engraçado pensar que ele começou tão novo a jogar bola e tá conquistando tanta coisa ainda tão jovem, né? Pra dar uma noção melhor dessa foguetada que tá sendo a ascensão do Yamal, né? A
Até o momento da gravação desse vídeo, ele acumula mais partidas no Fut 7 da base do Barça, que é uma variação com campo reduzido e apenas 7 jogadores de cada lado, do que em partidas de futebol com 11 pra cada lado. Praticamente nasceu pro futebol ontem o gurizão e já tá aí sendo falado por todo mundo, né? Se fosse fazer uma comparação com uma molecada que vem da base no Brasil, seria como se o Neymar, quando ele tivesse estreado pelo Santos, tivesse mais jogos no futsal do que jogando futebol com 11 pra cada lado no campo. Mas beleza, nisso aí cada vez mais o talento do Yamal foi surpreendendo o pessoal lá do Barcelona, fazendo com que até o seu ex-treinador da época, Ivan Carrasco, afirmasse que ele tinha sido o melhor jogador que o Carrasco já tinha treinado. É um talento natural que pensa coisas que ninguém mais vê, inclusive o treinador. Ele tem um talento enorme pra jogar futebol. E aí com uma moral dessas não teve jeito, né? O Barção foi lá e apostou suas fichas no guri pra pegar um cara que vinha jogando na categoria Cadete A e já subir pro Juvenil A. E se você não tá ligado nas nomenclaturas das categorias de base do Barcelona, tudo bem, a gente também não sabe com tanta firmeza assim, né? Mas o importante é que essa subida do Cadete A pra Juvenil A nunca tinha acontecido antes na base, nem com o Messi. Outra parada que deixa claro quão absurda foi essa ascensão foi um vídeo que a gente achou de um torcedor especialista do Barça analisando a base do clube no meio de 2022. Ele menciona que provavelmente o Yamal continuaria no Cadete A pela idade, mas não seria surpresa se ele pintasse no Juvenil B. O moleque não só pulou direto pro Juvenil A, como depois foi pro time principal, ganhou titularidade, foi convocado para a seleção principal da Espanha e até estreou na Champions League. É um negócio absurdo, pô, 16 anos recém-completados, hein? E aí, beleza, a aposta do Yamal no Juvenil A deu muito certo, né? Ele foi bem por lá e se consolidou naquela posição de ponta direita. E isso ajudou muito a explorar não só as qualidades dele de dar uma aterrorizada na defesa adversária com aqueles dribles, mas também o passe e a capacidade de tabelar com os jogadores da equipe ali, né? Algo que para um jogador do Barça, que historicamente trata bem a pelota, faz todo sentido. E por mais que ele não tenha metido gol em partidas ali pelo Juvenil, né? O Barcelona não demorou a ver o talento dele e dar uma chance no time principal. E para trazer todos os holofotes para mais nova joia do time catalão, o Lamine Yamal já chegou quebrando recordes. Durante a vitória de 4-0 do Barça sobre o Real Betis na rodada 32 de La Liga da temporada 22-23, em abril daquele ano de 23, o Lamine entrou no lugar de outra joia do clube, o Gavi, e se tornou o quinto jogador mais jovem a estrear na La Liga, aos 15 anos e 9 meses, além também de se tornar o atleta mais jovem a jogar no Barcelona no século 21. E só não é o mais jovem da história do Barcelona, porque lá em 1912, faz tempo, hein, o Paulino Alcântara estreou com alguns meses mais novo. E cara, a gente já fica impressionado com o Endrick no profissional do Palmeiras, né, com 16 anos, o Vitor Roque e o Neymar com 17 quando subiram pro profissional. Daí vem o Lamine Yamal e simplesmente estreia com 15 anos, velho. Pô, eu com 15 anos ainda passava a madrugada jogando Tibia, amigo. Voltando à estreia do Lamine agora no profissional, né, a expectativa sobre ele tava nas alturas. Inclusive a expectativa do próprio Xavi Hernandes, lenda do meio campo do Barça e atual treinador. Acredito que ele pode nos ajudar, porque é um jogador com um talento especial, mesmo com a sua pouca idade. Tem personalidade, habilidade, último passe, é forte. Estamos falando de um jogador que pode marcar uma era no clube. E olha, pelo menos até o momento, o Xavi estava correto, né? Porque poucos meses depois da sua estreia, o Yamal já virou uma sensação global e a maior parte dos torcedores que realmente acompanham o futebol europeu como um todo, né? Já estão sabendo quem ele é, já estão seguindo os passos dele. O início de temporada do Yamal, na temporada 23-24, tá sendo um absurdo. E uma fala do Jordi Roura exemplifica a confiança que o Xavi tem no moleque. Xavi é treinador do Barcelona e o Barcelona precisa ganhar. Isso é futebol profissional de mais alto nível. E quando ele decide pelo Yamini, é porque pode oferecer mais do que os outros. Mas agora vamos falar de um momento que o Yamal realmente apareceu pro mundo, né? Antes da temporada 23-24 começar, o Barcelona tava jogando aquele troféu Joan Gamper, que eles fazem anualmente ali um amistoso com alguma equipe, né? E faltando 10 minutos pra acabar o jogo, tava 2-1 pro meu Totão da Massa. E aí o Lamine Yamal entrou e com 1 minuto em campo, deu uma assistência pro Ferran Torres empatar a partida. E ainda chegou a participar do gol que garantiu a vitória de 3-2 pro Barcelona. Yamal, lindo lance. Gira em cima da bola, toca com o Ferran Torres, recebe, põe na frente pra virada! Ou seja, ele estreou num amistoso bem demais. Meio que mudou o jogo, né? E o pior de tudo, já impedindo um título do Tottenham, né? Lamentável. Mas agora, quando tava valendo mesmo, no início da temporada 23-24, o Barça teve a saída do Ansu Fati pro Brighton por empréstimo e do Dembélé para o Paris Saint-Germain. E assim o Xavi começou a dar mais minutagem pro garoto. E bastaram apenas 3 jogos, sendo 2 como titular, para ele simplesmente destruir dentro de campo.
Aos 16 anos, na partida contra o Villarreal pela terceira rodada de La Liga, o adolescente Yamal deu o que falar. Com 12 minutos de jogo, deu uma assistência pro Gavi, que cabeceou a bola e abriu o placar. E no meio do caos que foi esse jogo, que chegou a estar 2-0 pro Barcelona, o Villarreal virou e o Barcelona buscou empate. O Lamine chamou a responsa do ataque e parecia que já estava no profissional há muitos anos. O camisa 27 participou muito do jogo e ainda teve um chute no travessão, além de ter sido praticamente o responsável pela virada, fazendo toda a jogada do quarto gol, que francamente foi mais gol do moleque do que do Lewandowski, que empurrou a bola pra dentro. Com 16 anos, o cara foi eleito o melhor da partida, num jogo insano de La Liga. É um negócio absurdo, pô. A partir daí veio o reconhecimento internacional, porém, ele daria o próximo passo logo em seguida. E eu explico, as origens do Yamal são na Espanha. Ele foi nascido na Catalunha, porém, ele tem um pai marroquino e uma mãe de Guiné Equatorial. Ou seja, chegou a rolar aquela torta de climão pra saber qual país que o Yamal representaria, né? Mas a verdade é que ele sempre esteve mais inclinado pra Fúria do que pra outras seleções, levando em conta que o Lamine já tinha jogado no Sub-15 e no Sub-17 da Espanha. Sempre joguei pela Espanha, desde Sub-15, e sempre estive claro que queria jogar pela Espanha, ganhar uma Eurocopa, um Mundial e tudo que fosse possível. E essa escolha pelos espanhóis resultou em mais recordes quebrados. Na goleada de 7-1 contra a Geórgia pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o Lamine entrou no lugar de Dani Olmo e se tornou o jogador mais jovem a estrear pela seleção espanhola, superando seu companheiro de equipe Gavi, que tinha o recorde anterior. E já que o menino Lamine começou a quebrar esse tipo de marca aí como se fosse um hobby dele, né? Logo resolveu contribuir pro baile que a Espanha tava dando e meteu simplesmente um golaço, se tornando também o jogador mais jovem a marcar um gol pela seleção espanhola. Tudo acontecendo muito rápido, né? E de forma muito impressionante pro Yamal. E essa impressionância fez com que na próxima partida da Espanha ele começasse o jogo como titular, quebrando mais um recorde. Você adivinhou corretamente, o mais jovem jogador espanhol da história a fazer um jogo como titular pela seleção. Esse guri tá tão absurdo que parece que ele quer bater o recorde de recordes quebrados. Isso porque ao estrear na Champions pelo Barcelona, na goleada de 5-0 contra o Royal Antwerp, ele se tornou o mais jovem jogador da história do Barcelona na Champions League, além do segundo mais jovem entre todos os clubes a estrear numa UCL, só atrás do Moukoko do Borussia Dortmund. Inclusive, a série Quem é Ele também tem um vídeo especialíssimo sobre o Moukoko. Só que é complicado, porque o bicho tá assim, numa trajetória ascendente. Então, entre a gravação desse vídeo e o momento que você estiver assistindo, provavelmente ele já quebrou alguns recordes, beleza? Que eu não consegui colocar aqui, obviamente. Se for esse o caso, deixa nos comentários aí pra atualizar a galera que estiver assistindo depois, beleza? Agora falando na parte mais mental da coisa, parece que o Yamal tá bem focado, né, em jogar bola e vem demonstrando uma maturidade muito interessante pra um guri da idade dele. Além de estar com uma fome absurda de crescer, melhorar e aproveitar essas oportunidades, né? E aí perguntaram pra ele sobre isso. É exatamente isso que Xavi pede aos jovens, que não tenham medo. Felizmente, não tenho medo. Saio e jogo futebol, que é o que eu faço bem. Mas enfim, vocês sabem que alguns jogadores se destacam muito cedo e aí o cara começa a ganhar grana, projeção, aparecer na mídia. Isso sobe pra cabeça de alguns que não conseguem lidar com as coisas, né? E o Yamal teve um caso que deixa uma pontinha de preocupação aqui com a gente, tá? Em março de 2023, saiu uma notícia do jornal Sport que o Lamine se meteu em algum grave ato indisciplinar que acabou não sendo revelado durante a concentração com a seleção espanhola Sub-17, envolvendo mais 2 jogadores do Real Madrid e do Atlético de Madrid. E aí essa confusão resultou numa desconvocação do Yamal do time Sub-17 e ainda uma suspensão por 4 jogos pelo Barcelona. Ou seja, sabe-se lá o que rolou, mas não deve ter sido algo tão simples, né? Porque a punição foi pesada. Mas tirando esse caso aí, o restante da trajetória dele parece ser bem boa. Inclusive ele tem uma relação muito interessante com os jogadores do clube, né? Principalmente aqueles que também são bastante jovens, como o Pedri, o Gavi e o Balde. O que acaba ajudando muito a tirar um pouco da pressão na hora de entrar em campo. E mesmo com essa história desse ato de indisciplina, ele acabou sendo convocado para o time principal da Espanha. Então parecem ser águas passadas. Pelo pouco que a gente viu de entrevistas dele, ele parece ser um guri um pouco mais tímido ainda, né? Mas bem tranquilo assim, ele também demonstrou ter uma relação muito boa com a família dele. Principalmente falando sobre a preocupação que a mãe dele tem com ele, porque ele joga com gente mais velha, né? Então tem medo que o guri se lesione, essas coisas de mãe, né? E uma coisa que eu achei muito legal dele é que na chuteira tem as bandeirinhas de Marrocos e de Guiné Equatorial. Então é um jogador que aparentemente tem orgulho das suas origens. Além disso, um fato interessante sobre ele é que nas comemorações de gols, ele faz um gesto com as mãos que forma o número 304, que são os 3 últimos dígitos do número postal do bairro que ele cresceu, chamado Rocafonda, em Mataró, na Catalunha.
de 304 pro mundo, né? E tanto esse número quanto as bandeirinhas dos países estão presentes na chuteira dele, ou seja, ele faz questão de se conectar com essas raízes aí, respeitar, né, as origens de onde vieram os pais dele e de onde ele cresceu também, bem legal. O objetivo aqui é falar do Lamine Yamal, e o futuro a gente nunca tem como prever, né, até porque tem um caso um pouco similar ao do Yamal recentemente, que foi o surgimento do Ansu Fati. Ele surgiu de forma meteórica, igualzinho o Yamal, quebrou uma porrada de recordes, tá? Herdou a camisa 10 do Messi no Barça, mas algumas lesões graves resultaram ali numa queda de rendimento muito grande, a torcida foi perdendo a paciência com ele e depois ele acabou sendo emprestado pro Brighton, o que um tempo atrás ninguém poderia imaginar, porque parecia que era a maior promessa de La Masia desde o Messi, e hoje em dia ele tá em baixa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não overhypar o jogador, né, não botar uma pressão exagerada sobre ele, e também não tem como a gente prever o futuro, né, até porque um jogador pode se machucar, se lesionar, como foi o caso do Ansu Fati, por exemplo, ou talvez ele possa em algum momento não conseguir lidar bem com a pressão, com a exposição. Isso aí vale lembrar que aconteceu, por exemplo, com o Bojan, mas me parece que o Lamine Yamal tem um potencial gigantesco pela frente. Se a gente puxar aquela barrinha assim de potencial, né, onde 0 é um bagre completo e 10 é um craque de elite, assim, titular de grandes clubes, eu diria que o Yamal fica ali perto de 8,5, 9, vai. Me parece que se ele vingar, pode ter um futuro gigantesco tanto pelo Barça quanto pela seleção espanhola. Deixa nos comentários qual que é a sua expectativa para a carreira do Lamine Yamal e também outros jogadores jovens que você vem acompanhando e que você acha que a gente poderia fazer um episódio de quem é ele focado nesse jogador. Muito obrigado por assistir até o final, nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!